mais um dia de Pode Azer para você. É isso mesmo, até rimou, hein? E nesse nosso Pode Azer, venho falar hoje de um assunto que me causa muito medo. O assunto é cidades em extinção. São aquelas cidades ameaçadas pelos desastres naturais. Meu coraçãozinho fica apertado. E para falar desse assunto, que vai auxiliar demais você no seu repertório, nos seus vestibulares, eu trouxe um amigo muito querido, professor de Geografia, Roberto Ribeiro. Palmas para ele, produção! Olá, Carlinha. Olá, pessoal. Meu amigo, muito obrigada por aceitar o convite, por estar junto assim comigo e com o nosso aluno, né, nessa jornada. Muito obrigada, Roberto. Obrigado você pelo convite e obrigado você principalmente por trazer à tona um tema tão importante, um tema que com certeza vai aparecer para os nossos alunos, nos vestibulares, nos exames, que é aí que eles irão fazer aí no final do ano. Roberto, esse tema aqui não é só para os nossos alunos, né? Eles podem chamar pode chamar seu pai, sua mãe, todo mundo aí da sua casa para assistir. Porque é um tema que tem muita também fake news, não tem? Tem. Ao mesmo tempo que acho que é utilidade pública. É utilidade pública, também isso. A gente vai desvendar ou tentar tirar aí alguma má impressão de algum assunto, de alguma notícia que a gente tenha visto. Então, tentar desmistificar mesmo, né, essa temática. Mas só quero saber uma coisa. Primeira coisa para quebrar essa tensão. Maldivas. Eu não conheço. Você não conhece, cara? Então, é verdade. Ainda dá tempo. Ai, gente, então tá bom. Por favor, ainda bem. Vou ter que fazer renovação de votos com meu marido, fazer uma segunda lua de mel. Então, acho que daqui uns 10 aninhos, 20 aninhos, ainda dá para você visitar lá. Mas existem estudos, existem informações, dados que, de repente, 30, 40, 50 anos, muitos desses territórios, dessas ilhas, né, localizados no Índico, localizados no Pacífico, que têm uma baixa altimetria, elas estarão correndo o risco de desaparecer. Então, até o tema fala cidades, né? Mas muitas vezes são países inteiros. Então, o termo cidade fica até pequeno para a realidade e para o medo que realmente alguns desses territórios estão enfrentando. Nossa, então vamos lá. Primeira pergunta, Roberto. Quais são, aqui quando eu falo, como essas mudanças climáticas, elas têm afetado, assim, diretamente a existência de algumas cidades ao redor do mundo? Você falou até países, né? Então, essas mudanças climáticas são elas que vão extinguir essas cidades? Boa, Carla. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho dos dois temas que, de repente, dá para associar com essa extinção desses países, dessas cidades, né? Acho que o primeiro, você já tocou bem, já foi bem direto, mudanças climáticas. E temos também alguns desastres naturais, catástrofes da natureza. Eu acho que é interessante a gente fazer um parênteses aqui, que muitos desses desastres naturais, dessas catástrofes da natureza, estão associadas às mudanças climáticas. Então, a gente tem comentado, falado muito aí para os nossos alunos sobre os eventos extremos, que são essas fortes chuvas, esses ciclones que têm aparecido. Eventos extremos. Carlinha, grifa aí, anota aí. Eventos extremos, gente, para anotar. O pessoal de casa, pega o caderninho. Pega o caderno, registra aí, eventos extremos. Esses eventos extremos, eles são fortes chuvas, tempestades, são períodos de longa estiagem, né, de seca. E esses eventos extremos, eles sempre aconteceram. A grande questão é, eles estão acontecendo ou se repetindo com uma maior frequência. Então, a chuva que nós tivemos início de 2024 no Rio Grande do Sul, nós já havíamos tido chuvas em 2023, final de 2023. Então, essas fortes chuvas, elas têm se repetido. Então, isso chama muito a nossa atenção. Então, quando a gente pensa nessas mudanças climáticas, no caso dessas cidades em extinção, o que essas mudanças climáticas têm provocado? O aumento do nível dos oceanos. Então, o aumento do nível dos oceanos é uma mudança climática associada ao derretimento das calotas polares. E aí eu até trouxe para você, Carlinha, já que você foi direto aí nessas mudanças climáticas, uma manchete que saiu agora em final de maio de 2024, início de junho de 2024, assim: ilha no Panamá
é esvaziada devido à ameaça de elevação do nível do mar. Então, nós estamos em 2024 e nós já estamos falando em evacuação de territórios devido ao aumento do nível dos oceanos. Ô, Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, esse povo do Panamá, entre aspas, não sei, né? Eu vi agora. Eu posso considerar isso um refugiado, porque eles vão ter que sair? Outro tipo de refugiado, é isso? Boa, Carlinha. Pensa, Carla. Essa evacuação que começa a acontecer no Panamá, ela é uma evacuação gradual. Então, eles começaram agora com esse povo Guna, né, que eles habitam uma ilha chamada Ilha Garde Sugdub. Então, esse povo Guna, ele começou a ser evacuado e, vamos dizer assim, com planejamento. Então, eles não estão esperando o nível do oceano chegar e tomar tudo. Então, aos poucos, novas casas foram sendo construídas, uma cidade inteira foi sendo construída para poder receber essas famílias. Então, a gente está falando na construção de cerca de, se não me engano, de 1.000 habitantes dessa ilha começaram a ser transferidos. E quando a gente fala nessa transferência de uma pessoa de um determinado local, do local de onde ela sempre habitou, de onde ela vivia, para um outro local, em decorrência dessas mudanças climáticas, ou em decorrência, vamos dizer assim, dessa elevação do nível dos oceanos, a gente cria uma nova categoria de refugiados, que são os refugiados climáticos. Carlinha, até um tema para se destacar, para se falar, quando a gente for falar de refugiados, que o refugiado ele não tem opção. Ele é obrigado a se deslocar. Se ele fica ali, Carla, ou seja, o nível da água aumenta, ele perde sua casa, corre o risco de perder a vida. Então, o refugiado, vamos dizer assim, ele é como se fosse uma migração forçada. Não. Ele não tem escolha. Então, se ele fica, ele morre. Nesse caso, a migração acontece pelo desastre natural. Sim, ou seja, por uma série, né, vamos dizer assim, de desastres. Ou por uma série de acontecimentos que tem, vamos dizer assim, nesses últimos 100, 200 anos, o período pós-revolução industrial, intensificado, por exemplo, o aquecimento global, tem intensificado o efeito estufa, que vem gerando esse aquecimento global, e com o aumento dessas médias térmicas, a gente tem aí, de repente, o derretimento das calotas polares, podemos ter a elevação do nível dos oceanos, e também temos muitos desastres, como a gente viu, essas chuvas, essas secas. Então a gente começa a perceber, vamos dizer assim, que o planeta está desregulado. Nossa. Então, conforme a gente disse aí desses eventos extremos aí. Ô Roberto, deixa eu te perguntar, e agora você já que está falando isso das cidades, quais são esses impactos sociais, esses impactos econômicos nas pessoas que vivem nessas cidades? Boa. Olha só, né? Imagina, Carla, Os sociais, assim, né? Econômico, social. O econômico são cifras, muitas vezes são milhões, bilhões de dólares, né? E que são envolvidos aí para você retirar essas pessoas. Primeiro, o prejuízo econômico ele é muito grande. Então, você destrói toda a infraestrutura, você precisa reconstruir ou naquele local, que é muito caro, ou muitas vezes você precisa criar uma nova cidade. Então você precisa deslocar esse povo para um outro local. Lá no Panamá, eles criaram uma outra cidade. Então, quer ver? Eles têm uma cidade recém-construída chamada Isber e Ala. Ou seja, eles pegaram os 1.000 habitantes, pegaram aí 300 casas, construíram 300 novas casas, construíram toda a infraestrutura para receber essas pessoas. Ah, Roberto, mas todo mundo vai ter que ir para lá? Não. Porque às vezes as pessoas elas têm um certo apego, né? Como você disse, é uma questão social muito grande. As pessoas têm uma identidade com o seu lugar. É isso que eu fico pensando. Então, imagina você transferir, você ser transferido de um local que você passou a vida inteira. Uma criança, um idoso. E você retirar um povo como esse, o povo Guna, que viveu do mar, do turismo, do oceano a vida inteira, e você colocar ele em uma casa pré-fabricada, em uma casa recém-construída. Então, a identidade daquela pessoa, ela acaba sendo modificada. Então, e isso tem um prejuízo muito grande, porque até conseguir se recomeçar a vida, então você se sentir integrante,
ou pertencente àquele novo território. Ô, Roberto, e uma pergunta para mim é mais difícil. Fazer essa pergunta para você. Existe esperança para reverter essa situação? Ou nós temos que nos preparar para um maior deslocamento? Você acha o quê? Para a gente fechar essa nossa conversa, porque daria 3 horas de conversa. Olha, Carla, é um tema muito delicado, né? Porque nos últimos 200 anos, num período aí pós-Revolução Industrial, a gente passou a emitir muito CO2 na atmosfera, muitos dos gases do efeito estufa. Então, é uma necessidade urgente de nós, como sociedade civil, os próprios governos, da gente parar, pensar e refletir e mudar. Porque se nada for feito, Carla, então essa vai ser a primeira manchete. E aí, de repente, daqui a alguns anos, a gente vai falar de outros territórios, como você mesmo disse, de Maldivas, Tuvalu, Cancún, você comentou ali daquela região da Península de Yucatán. Cancún já foi destruída por furacão e já foi reconstruída. Só que se de repente a gente tem um aumento do nível do oceano, aquela península, que é uma faixa muito estreita ali de areia, ela vai ser perdida. É só para fechar um parênteses aí, Tuvalu. Tuvalu, na última COP, na COP22, o ministro de Tuvalu, ele falou assim, a gente vai te retirar a nossa cidade, o nosso país do físico e vai colocar ali na nuvem. No sentido do quê? De criar talvez o primeiro país, o primeiro estado digital. Porque o medo de perder as tradições, de perder o limite do território, de como era a vegetação, a cultura é tão grande que eles estão projetando transferir tudo isso para o digital, para que, de repente, no futuro, se Tuvalu vier a desaparecer, as pessoas possam acessar esse metaverso e perceber como que era a vida lá antes. Então, Tuvalu já está se preparando para o pior, que é realmente esse desaparecimento. Mas eles não querem desaparecer como cultura. Então, eles querem manter essa cultura, manter esses hábitos, mesmo que seja na nuvem. Então, para que as pessoas possam saber da história desse território. Então, Roberto, é assustador. Como eu aprendi, meu amigo querido. Carla, muito obrigada. Fico obrigado muito você pelo convite. Gente, obrigado a vocês que estão em casa aula, assistindo. Meus queridos, que aula. É isso, estamos juntos para o seu sucesso, porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada a você que está em casa nos assistindo. E, aquele beijo. Até a próxima. Tchau, pessoal.